Bom, para quem está acompanhando, agora a gente está aí na página 2 e vamos falar sobre o senso comum, a ciência e a psicologia. Antes de mais nada, é importante a gente definir cada um desses itens, né? Cada um desses temas. Então, quando a gente fala de senso comum, ele está muito ligado às questões tradicionais, que são tidas como, muitas das vezes, como verdades, porém, todavia, elas não têm base científica, elas não têm comprovação, né? E aí, quando a gente pensa nisso, né, eu tenho certeza que todos vocês têm aí algo para exemplificar como senso comum, tá? Eu vou citar aqui alguns dos exemplos para que vocês possam compreender melhor do que se trata, né? Então vamos lá. Por exemplo, né, a gente já ouviu dizer em algum momento da vida que se a gente deixar um chinelo virado, aquilo ali, alguém vai morrer. O cachorro, inclusive vocês estão ouvindo aí, né? Alguns cachorros latindo aqui no meu condomínio. Quando os cachorros uivam, é porque alguém vai morrer. E N crendices, né? Quando a criança pequena tá com soluço, bota uma linhazinha vermelha, não é isso? Um papel, sei lá, passa o cuspe aqui, cola. E por vezes, né? Isso costuma dar certo. Porém, como já foi dito, esse senso comum, né, essas questões, elas são passadas de geração em geração, são tidas como verdade, né, até porque realmente, por vezes, coincide de dar certo, porém, elas não têm comprovação nem base científica, tá? E ele faz aqui uma analogia à questão do nosso cotidiano, que muitas das vezes nós vivenciamos situações, né, que vão se revelar de uma forma, como é que eu vou exemplificar melhor? Vamos lá. Muitos de nós, né, às vezes temos aí pessoas no nosso convívio que a gente diz assim, eu vou conversar com fulano porque fulano é bom em psicologia, né? Então, quando a gente faz isso, né, a gente entende que aquele indivíduo, apesar de não se ter uma formação, ele é uma pessoa que tem uma boa escuta, ele é uma pessoa que muitas das vezes tem uma leitura sobre o assunto, mas ele não é da área, tá? Então, assim, a gente faz muito isso, né? Eu creio que cada um de nós, a gente tem o nosso psicólogo, né? Não o psicólogo de formação, né? Mas a pessoa que a gente faz essa comparação justamente pela sua escuta, pela maneira, né, de lidar com a dor do outro, de dar conselhos, de escutar, né, de orientar, enfim. Então, quando a gente fala de senso comum, está muito envolta todas essas questões de tradição, né, de concepções até mesmo religiosas, tá? Ele vai citar lá no finalzinho da apostila alguns exemplos relacionados a isso, tá? Alguns mitos, religiões, fenômenos místicos ou mágicos, dentre outros. Então, assim, só para ficar claro, né, ele diz aqui, só para reiterar a minha fala, ele diz aqui, existe um domínio da vida que pode ser entendido como a vida por excelência. É a vida do cotidiano. Então, é aquilo que a gente vive no nosso dia a dia, né? É no cotidiano que tudo flui, que as coisas acontecem, que nos sentimos vivos, que sentimos a realidade. De forma cotidiana, as pessoas costumam misturar o conhecimento popular e as concepções que são legitimadas pelo saber científico. Então, né, exatamente isso que a gente acabou de falar. Entretanto, ele diz aqui que a ciência é uma atividade eminentemente reflexiva. Ela procura compreender, elucidar e alterar esse cotidiano a partir de estudo sistemático, ou seja,
Para que algo tenha esse título, né, de ciência, precisa ser experimentado e comprovado. E aí ele é tido como ciência. E aí, continuando, ele diz que a ciência, né, baseia-nos na realidade cotidiana e pensamos sobre ela. E aí ele faz um movimento, né, da gente se aproximar e da gente se afastar. Por isso que muitas das vezes quando a gente procura psicoterapia, procura um psicólogo, por ética profissional, esse profissional ele não pode ter nenhum tipo de ligação conosco. Por quê? A partir do momento que esse profissional ele tem uma ligação pessoal, né, ele meio que não consegue distinguir, vamos assim dizer, separar, né, o seu olhar para a gente de forma pessoal com a forma profissional, né? Então é importante a gente, quando procure um especialista, tenha isso, porque quando a pessoa está de fora, né, ela consegue observar melhor quando a pessoa está dentro da situação. E aí lá na página 3, né, ele diz assim, ó: Rossetti afirma que podemos optar por definir ciência por um processo de exclusão. Quando ele faz isso, né, ele opta por fazer o seguinte: ele prefere alcançar a compreensão daquilo que não está dentro do que a gente delimita como ciência. Tá? Então é mais fácil identificar o que não é ciência, o que não tem base comprovada, do que a ciência propriamente dita, tá? E aí o que é importante a gente entender isso, né? Que, por exemplo, a psicologia, ela é considerada ciência, né? Por que é considerada ciência? Porque nós temos aí bases científicas, comprovações, experimentações, né? Que reiteram que a psicologia é científica, que ela é ciência, diferente do senso comum, tá? Que é tido como verdade através de crendices que são passadas de geração em geração. Apesar de funcionar muitas das vezes, elas não têm embasamento científico, tá? E aí, pra gente ir finalizando essa parte aí do senso comum, né, da ciência, da psicologia, ele diz assim: entretanto, de acordo com as afirmações de Rossetti, o que distingue o senso comum e a ciência é o fato de que cada verdade do senso comum se caracteriza por um conhecimento acrítico e imediatista. Então, acrítico porque realmente esse A aí ele dá a questão de não ser, de não fazer parte. Porque quando a gente fala de ciência, ela parte de uma proposta de tratar um fenômeno estudado de forma crítica, ou seja, com profundidade, com rigor lógico. Dentre essas questões que eu estou citando, né, é engraçado que eu, pesquisando, né, sobre o tema, vi uma pessoa falando sobre a questão de determinados gostos, né? Vamos assim dizer. Ele citou um exemplo muito clássico da cebola. Ué, como assim, professora, cebola? Pois é. Ele cita que muitas das vezes, né, quando nós oferecemos, por exemplo, né, a cebola a uma criança, pode haver uma recusa. E aí a criança recusa porque ela diz não gostar de cebola, né? E aí entra aquela questão que a gente sempre coloca. Mas não gosta por quê? Você já comeu? E muitas das vezes a resposta é: sim, já comi, não gostei. Mas não gostou por quê? Porque é azedo, porque é crua. Mas se a gente parar para analisar, e é isso que a psicologia busca, né? Às vezes a pessoa não é que não goste da cebola, mas na verdade, muitas das vezes ela não gosta da maneira do preparo a qual essa cebola é preparada. Por quê? Porque o que ele fez? Ele fez uma testagem. Ele propôs uma preparação
né, da cebola de diferentes maneiras, né? E aí, foi a conclusão dessa experiência? Foi que, na verdade, a pessoa gostava de cebola, tá? Ele cita até, inclusive, a própria filha. Ela gostava de cebola, ela não gostava era da maneira a qual ela era preparada, né? Então, a gente tem muito disso. Às vezes, por a gente desconhecer ou, né, de repente, da forma que nos é apresentado, a gente diz que não gosta, quando, na verdade, a gente precisa experimentar diversas formas para que a gente realmente chegue à conclusão de que se gosta ou não. Isso faz parte também do senso comum, tá? Porque isso é muito comum acontecer. Eu acho que todo mundo aqui tem uma experiência para contar nesse sentido, né? Então, isso é um outro exemplo clássico do nosso cotidiano, que acontece isso cotidianamente e que nos remete justamente a essa questão de não ter um embasamento científico. E aí ele diz aqui, né? O conhecimento do senso comum também ele tem uma grande importância para o homem em seus grupos sociais, ainda que não pertença ao campo da ciência. Por isso, o fato de não pertencer ao discurso científico não reduz necessariamente a influência dos demais saberes da vida do homem. Isso na página 3. Já lá na página 4, para a gente ir finalizando, ele fala aí sobre a questão dos povos antigos, que entre eles cabe sempre mencionar os gregos, preocupando-se com a origem e o significado da existência humana. E aí, mediante essas especulações, entra aí o que a gente chama de filosofia. E ele vai dizer também que a filosofia não é uma ciência, né? Ela não é uma ciência, mas ela é um ato racional, né? Ela racionaliza para explicar, muitas das vezes, a realidade em todos os seus aspectos, tá? Mas o senso comum e a ciência, elas não são as únicas formas de conhecimento que o homem possui, não. Para descobrir e interpretar a realidade, entre eles cabe o registro de crenças e tradições para futuras gerações. É onde ele cita aquilo que eu já havia falado anteriormente. As tradições, né, os mitos, as lendas brasileiras, as religiões, os fenômenos místicos ou mágicos, tá? Então é importante a gente entender que a filosofia também não é considerada uma ciência, ok? Então, gente, eu vou parar por aqui. Espero que vocês tenham compreendido, né, essa distinção de senso comum, de ciência e psicologia. Vocês deixem lá registrado na plataforma as dúvidas e a experiência de vocês com relação ao senso comum. Dentre essas que eu citei, quais outras, né, vocês conhecem? Vamos lá, vamos dividir, vamos participar e até a próxima. Um beijinho, fiquem com Deus, se cuidem, porque a pandemia, o coronavírus, né, o Covid ainda não acabou. E a gente precisa, né, se cuidar para que a gente possa, dentro em breve, se encontrar, ok? Beijo, beijo. Né? Fiquem com Deus e até a próxima.